E chegamos ao final desta primeira parte de Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Parece que eles dividirão em mais ou menos 4 partes. Bem, a gente tem a confirmação de que a segunda volta já em julho, não falta tanto tempo assim. E eu acho que esses 13 primeiros episódios foram um excelente prato de apresentação para quem estava descrente, para quem tinha esquecido de Bleach, para mostrar que essa história promete. E claro, provavelmente, eu que não li mangá, imagino que isso venha já do material base, original, o que eu acho bom da história já estava lá nas páginas, mas sem dúvidas, eu que não li, né, não sei como era, pela produção em si, eu vejo muita qualidade. A gente voltou com uma atualização de traços que não descaracterizaram o que era a produção lá dos anos 2000, então a gente consegue ver os personagens, não são aqueles remakes ou repaginadas que a gente vê que mudou demais a estética, o estilo. Entretanto, sim, modernizou o suficiente para ser algo não datado e ainda trouxe uma visão artística para Bleach nesses 13 episódios que eu achei muito boa. Em escolhas de cores, em escolhas de enquadramento, animações que foram suficientes para trazer, sim, empolgação para cada uma das lutas. Eu achei que 13 episódios que a gente teve foram 13 excelentes momentos e eu não tenho do que reclamar. Não só voltaram com um flashback nesses episódios finais, nos 3 episódios finais, na verdade, trazendo revelações sobre o protagonista e também um pouquinho mais ali sobre o próprio Rei Quincy, a ligação dele, por fim, com o próprio Ichigo, mas esse autoconhecimento do Ichigo propicia que ele agora comece a se desenvolver. Ele comece a se enxergar, a terminar com a frase "The blade is me", né? A lâmina, a espada sou eu, ou seja, agora ele só depende dele mesmo. Os seus poderes, pelo visto, plenamente liberados, enfim, ele sabendo quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Não é que ele já chegou no ápice, provavelmente, da sua força, ele ainda tem muito também o que treinar, assim como todos os Shinigami que a gente está acompanhando nesse final da primeira parte. Mas ele agora está pronto. E nós também. Todos agora estamos prontos, pelo que eu entendi, para ver a coisa realmente andar. Os primeiros episódios já apresentaram uma invasão na Soul Society, já teve um massacre, cenas explícitas que eu não me lembrava de ter em Bleach, e vocês já me falaram que realmente na animação antiga não tinha isso, então faz sentido eu ter essa estranheza. Aliás, gente, vocês têm me dado o dever de casa para eu reassistir episódios pontuais do clássico, para eu relembrar coisas que eu não estou lembrando. Não vou ter tempo, honestamente, de assistir todos os episódios, mas se quiserem deixar aqui, Gabi, assista esse, que eu acho que vai fazer a diferença pra você, já que não quero ler mangá pra continuar tendo surpresas, não sei se vocês concordam, mas eu tô adorando essa experiência diferente pra mim. Se quiserem, por favor, deixem aqui embaixo alguns episódios pontuais que seriam legais pra eu reassistir. Mas enfim, aqui, pelo que eu entendi, as peças só estão posicionadas, como eu falei, para algo muito maior que parece que vai acontecer. Se vocês quiserem, e mais uma vez, como sempre, deixarem Bankai aqui embaixo, eu volto sim em julho para comentar desse meu jeitinho aqui. Pois bem, galera, os episódios finais foram episódios duplos, né? 2 episódios, 12 e 13, e guardem isso na mente de vocês. Toda vez que o Japão falar que o episódio final vai ser de 1 hora, com divisão explícita ou não, são 2 episódios juntos. Porque geralmente isso dá 40, 45 minutos, mais inclusão de tempo de intervalos na TV japonesa. Então, a não ser que aconteça uma exceção, realmente uma raridade, o formato é esse. O episódio 12, ele finalizou principalmente a história da Masaki com o Isshin, mostrando também um pouquinho bônus da própria família Ishida, portanto, os pais do Ishida, e como a Masaki entrou sem querer no processo de rolificação, e agora eu entendi um pouquinho melhor da dinâmica dela com o Hollow Branco e como isso influenciou posteriormente o próprio Ichigo, e como o pai do Ichigo, o Isshin, ele acabou abrindo mão de ser um Shinigami pela Masaki. E olha uma coisa que eu achei muito legal no flashback deles, é que desde o início eles tiveram uma química, ele foi embora, voltou para Soul Society, não deu ali o relatório envolvendo a participação e o que aconteceu com ela e o Hollow Branco, que seria uma infração, algo grave, mas ele
já tinha uma empatia, uma gratidão e não revelou nada sobre ela. Ao mesmo tempo, ela que também se revelou uma Quincy para um Shinigami, que também era algo inaceitável, ficou pensando nele, afinal de contas se expôs e foi contra o código Quincy para defendê-lo. E quando eles se reencontram e acontece toda a questão com o intermédio do Urahara, das almas serem conectadas para que o processo de rolificação fosse pausado, depois disso tudo, ele não chega para ela e inicialmente conta o que aconteceu. Ele não espera gratidão, ele não espera nada em retorno, ele vai seguindo sua vida, abrindo sua clínica médica, aproveitando ali uma ajuda do Urahara e também os seus ensinamentos, né, o que ele teve de conhecimento de medicina na Soul Society, e vai seguindo em frente. Eles vão se encontrando, pelo que a gente vê em flashback, num café, vão no cinema e vão se aproximando progressivamente de maneira orgânica e natural. Pode ser bobeira, gente, mas eu achei legal porque foi uma relação que dá pra você acreditar. Não seria muito forçado, uma coisa meio Disney, que eu até vi a minha vida inteira, mas não seria forçado que de repente eles já se amassem? Ok, o primeiro encontro deles foi fortíssimo, um salvou a vida do outro, posteriormente ele abriu mão de todo o seu futuro por ela, coisa que ele foi mentindo, mas dá a entender que ela já percebia que era mentira desde o início. Eu sei, mas escolher casar, ficar com a pessoa pelo resto da vida, demanda um pouquinho mais de passos, geralmente, de cuidados, e isso sutilmente foi mostrado mesmo nesses flashbacks, nesse flashback tão rapidinho. Eu achei uma sutileza, como eu disse, um toque, assim, que dá toda a diferença para a construção dos dois, fora que, muito legal a gente ter certeza agora que os dois, né, pai e mãe do Ichigo são heróicos, são altruístas, têm essa coisa de se colocarem para ajudar e depois pensar nas consequências ou nem pensar nas consequências para si mesmos. Faz todo sentido que o Ichigo seja como ele é. E só assim, para vocês tentarem ver se eu entendi direitinho, o que aconteceu com a Masaki foi que ela começou um processo de rolificação e o Hollow dentro dela naturalmente tomaria conta de quem ela era, tanto que ela vai afundando em direção ao Hollow branco. E o que o Urahara fala tanto pro Ishin quanto pro Uryu Ishida, que tinha uma afeição sim muito grande, embora eu não veja ali amor especificamente pela Masaki, é que por ser ela uma Quincy, não funciona para ela uma espécie de vacina que eles teriam para parar esse processo de rolificação, que funcionaria entretanto se ela fosse Shinigami. Por causa disso, ela precisava de duas contramedidas, dois paliativos. Ela jamais voltaria a ser quem um dia foi, mas esse processo poderia ser pausado para ela continuar vivendo. As duas contramedidas seriam, ao mesmo tempo, para o seu lado Quincy e para o seu lado Hollow. O contrário de um Quincy seria um Shinigami. O contrário de um Hollow seria um humano. Para fazer essa contramedida, essa união de almas, portanto, era necessário um meio Shinigami, alguém que fosse meio humano, meio Shinigami, e o exemplo ali perfeito seria exatamente o Ishin. E antes de saber qualquer consequência, ele já estava disposto a aceitar, porque ela o salvou. Então, qual o sentido seria se ele se recusasse ou perdesse a chance de ajudá-la só porque ele estava em dúvida sobre o seu futuro na Soul Society ou o que quer que fosse? Não, ele fica ali. Ele abre mão da sua posição na Soul Society, ele vai viver como um humano, simplesmente para que ele possa, ali com os fios, pelo que eu entendi, alguns fios espirituais, ser conectado enquanto Masaki vivesse a alma dela e a alma do próprio Hollow branco, fazendo com que o processo de rolificação não caminhasse e ela permanecesse daquele jeitinho ali, podendo viver, podendo ser feliz, estudar, se formar, ter filho, até, infelizmente, o fatídico dia em que ela morreu por causa do Yhwach. Acho que eu sei falar o nome dele agora, se não sei, não importa, porque ele não presta. Pera, eu acho que é Yhwach. Enfim, até julho eu aprendo. O processo dá certo, como eu disse, a relação deles vai se construindo de maneira orgânica. A gente tem uma pontinha também do Uryu com a Katagiri, e sobre como eles se aproximaram e como ela, obviamente, já tinha sentimentos por ele desde o momento em que ela pisou naquela casa, ainda que como criada, ainda que como uma Quincy, como vocês me relembraram aqui, mestiça, portanto inferior na hierarquia. Claramente depois eles se uniram, se aproximaram em respeito, também imagino de uma maneira orgânica casar. Tiveram um filhinho que agora estou com ódio se ele realmente se voltou contra os seus amigos no final do episódio. Até porque o Ishin também conta pro Ichigo sobre o momento da morte da sua mãe, que ela não simplesmente morreu para um Hollow que seria até fácil para ela, como uma Quincy pura, derrotar. Na verdade, o que aconteceu é que no momento em que ela ia salvar o Ichigo e derrotar aquele Hollow,
com facilidade extrema, o poder dela foi roubado dela mesma. Por quem? Por causa da porcaria do Rei Quincy, que tinha acabado de recobrar o seu poder e decidiu extrair como pai dos Quincy. Pelo visto, todo mundo partiu dele. Eu imagino uma dinâmica parecida em construção de universo com o que, por exemplo, depois foi feito em Demon Slayer. E me perdoem se a comparação for muito esdrúxula, mas como se todos os Quincy estivessem conectados e tivessem um pouco dessa essência do Yūhabara dentro de si. E através desse controle, ele foi, ainda que de longe, sugando e roubando, portanto, o poder de Quincy's que não lhe serviriam, que eram inúteis, e a mãe do Ichigo foi uma dessas. Ela não morreria com esse processo da extração do seu poder, só que, como isso aconteceu exatamente no instante em que ela precisaria da sua força Quincy para defender a si mesma e ao filho, ela acabou sendo golpeada e morta naquela cena que traumatizou o garoto. Já a mãe do Ishida, o que aconteceu pelo visto é que ela não resistiu ao processo de extração, de roubo desse poder, por causa de condições de saúde dela. Então as duas mães estão conectadas, quer dizer, a morte das duas é por causa desse cara que no final o Ishida se uniu. Eu sempre fico com a esperança, desde que eu vi que ele, no episódio 11, apareceu ali encontrando, depois vocês confirmaram, com um dos Quincy, agora nesse fim, que ele tá fazendo isso pra virar a casaca depois, sabe, o infiltrado? Mas será que vai ser tão óbvio assim? Será que ele não leu nos livros da família dele uma coisa que fez ele acreditar que o destino final dele de sangue é se unir a esse filho da mãe? Eu espero que não, porque vai ser muito triste o momento em que a gente vir, e acredito que isso vai acontecer, ele lutando do lado oposto dos seus amigos numa guerra absolutamente sangrenta. Já no episódio final, a parte mais importante foi a conclusão desse processo de autoconhecimento do Ichigo, em que ele volta então para encontrar a sua Asauchi, para desenvolver a sua Zanpakuto, e quando ele chega lá, todas as Asauchi elas estão curvadas, né? Estão ajoelhadas, esperando que ele escolha então a sua Asauchi certa, e ele não tem qualquer dúvida. Agora, quando ele chega, ninguém tá lutando com ele, não há qualquer instabilidade, ele tem certeza de quem ele é, ele encontra a sua Asauchi e imediatamente ela assume a forma de um Hollow branco. Depois, quando o Nimaiya vai forjar a Zanpakuto, tem toda aquela cena e tal, com as... como ele chama, gente? Não é ajudantes? Tem um nome lá que eu já esqueci, das mulheres, que cada uma tem um processo e um papel nesta forja. De repente, no meio desse processo, quando ele parecia não estar finalizado ainda, há todo aquele plot twist sobre a Zanpakuto, sobre Zangetsu, e como eu, assim, vesti uma cara de palhaço e falei, como eu não percebi que este cara tinha a cara igualzinha, ok, um pouco menos envelhecida, mas igualzinha ao Yūhabara Rei Quincy, cara filho da mãe. Como? Juro, gente, quando eu fiz a comparação, eu falei, eu não acredito que eu não percebi. Eu não acredito que eu não pensei nisso num instante sequer. Mas tudo bem, acontece, né? Pelo que eu entendi, o Ichigo, ele tinha dentro de si esse Hollow branco, tanto é que quando o processo de rolificação foi avançado, o vínculo também e controle, não é controle, mas paliativo, como eu disse, dos fios espirituais do seu pai também se romperam, né? Porque é como se ele não tivesse mais esse controle sobre o Hollow branco dentro do seu próprio filho, e então ele pôde voltar para Soul Society, por isso que agora a gente o vê como vemos, como um Shinigami. Mas dentro dele também existia esse não Yūhabara, o que a gente conheceu como Zangetsu, que seria esta essência, sim, do próprio Rei Quincy. Já que ele é o pai dos Quincy, dentro de todos eles existiria essa espécie de microessência dele, ou representado na sua figura, o poder Quincy. E dentro dele, ele acabou assumindo esse papel de segurar, né, vetar grande parte do poder Quincy, inclusive, que o Ichigo teria, porque ele estava abraçando o lado Shinigami, que não era o desejado para ele, que tem o sangue ou o poder Quincy. Só que, ao longo deste processo, ele falou coisas que eram verdadeiras para o Ichigo. O próprio Ichigo desenvolveu uma relação tanto com ele quanto com o Hollow, que para ele era uma coisa só durante todo esse processo de desenvolvimento, né, de habilidades e de autoconhecimento até onde ele conseguia pela sua limitação. E o próprio Zangetsu, ou o próprio coisa igual Yūhabara, ele começou a respeitar o Ichigo por ele ir em frente, ainda que estivesse escolhendo um caminho que não era o destinado para si mesmo, ser um Shinigami. E por isso que neste ponto agora em que ele se conhece como um todo,
ele decide liberar todos os poderes. O que tem nessa representação, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada, é uma liberação completa das forças Quincy e também Hollow, por consequência, para o Ichigo, enfim, ser quem ele pode ser. Tanto que na forja, quando ele puxa, são duas Zanpakutos, que eu não entendi, gente, só porque eu não sei o que acontece pra frente mesmo, mas elas, de certa maneira, se dissolvem e cai nele. Ele faz essa grande frase de a espada sou eu, então se ele não vai usar a espada nenhuma mais, ou simplesmente aquilo foi uma representação abstrata dele falando que agora a força é ele mesmo e ele não precisa depender de uma Zanpakuto necessariamente, já que em tese ele nem sequer é por nascença um Shinigami. Não sei, talvez eu tenha que esperar os próximos momentos para entender, ou se eu tiver que ter o conhecimento disso desde já, me expliquem, vou agradecer muito. Enfim, entendendo tudo ou não, eu gostei muito do que foi apresentado. Como eu disse, teve Number One no final, que pra mim foi um baita fanservice sensational. Eu adorei muito, muito a finalização. Me hypou, e esse é o papel perfeito pra um anime que tá se dividindo em partes, pra que a gente queira voltar no momento seguinte. Não teve momento ruim, não teve episódio em que a coisa esfriou. Quando a gente teve ausência de luta por si só, nós tivemos revelações, desenvolvimentos e a história caminhou, então você não precisa ter apenas sangue, braço caindo, partido em todos os episódios. Você teve muito isso, nós tivemos muito isso nesse momento já de Bleach, mas também tivemos a apresentação do universo, que honestamente, assim, parte de mim queria ir pro mangá e já consumir tudo pra entender, mas a maior parte quer ainda aproveitar essa experiência ignorante sobre o futuro, sendo surpreendida, errando, acertando e trocando as ideias com vocês, porque é uma experiência nova. Geralmente eu venho aqui munida de várias informações, erro eventualmente, mas eu sempre jogo muitas informações pra vocês. Fazer essa troca mais ativa tá sendo uma coisa muito diferente, eu tô curtindo pra caramba, então se vocês quiserem, Bankai, me contem também o que vocês acharam dessa primeira parte, se curtiram tanto quanto eu, e espero vocês, se vocês quiserem que eu continue falando, pelo menos em julho, mas eu continuo falando de vários outros animes e mangás e será uma honra pra mim que vocês continuem fazendo parte deste canal. Então, se quiserem, puderem, já se inscrevam caso não sejam inscritos. Um feliz e maravilhoso 2023 pra vocês, melhor do que foi 2022, é o que eu sempre espero. E a gente se vê em todos os próximos vídeos aqui nas redes sociais também, pra vocês verem eu reclamando, pedindo Number One e outras coisinhas a mais em X Gabi Xavier. A gente se vê. Tchau, tchau!